A pena capital de crucificar condenados, na antiguidade, é notadamente uma forma cruel de matar por asfixia, já que a pessoa colocada em pé e com os braços abertos em posição de 180 graus impede, ao longo de um determinado período, que ela continue respirando. Ela morre por asfixia. Rio Brilhante, Mato Grosso do Sul, Brasil, 24 de julho de 2008. O pedreiro Catalino Gardena, de 33 anos, é encontrado morto em um terreno baldio na rua Mohamed Ali, no centro da cidade. Segundo a perícia, ele foi morto com uma facada no coração e sufocado com um saco de lixo. Em seu peito foi escrito à faca a palavra INRI, que significa Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Em 24 de agosto de 2008, Letícia Neves de Oliveira, de 22 anos, sai de casa à noite e diz aos parentes que vai encontrar com amigos, que voltaria em breve, mas ela não voltou. Seu corpo foi encontrado a apenas 40 metros de sua casa, dentro do cemitério São Cristóvão. A cena deixou os moradores e policiais da cidade assustados, pois Letícia estava despida, deitada em cima de um túmulo com os braços abertos e as pernas juntas com os pés cruzados, como se tivesse sido crucificada. O legista atestou como causa da morte asfixia causada por esganadura. 24 de setembro de 2008. As mortes e a forma como os crimes estavam acontecendo assustam os moradores de Rio Brilhante. Apesar da polícia ainda não admitir a ação de um serial killer para a população, isso tudo era obra do mesmo assassino. Com medo de que ele seguisse o padrão e só atacasse todo dia 24 de cada mês, os pais não deixaram suas filhas irem às aulas. Os comércios foram fechados antes do horário. Ruas, praças e calçadas estavam desertas. Ninguém ousava sair de casa. Mas um show, porém, aconteceria naquela noite. Uma dupla sertaneja foi contratada para comemorar o aniversário da cidade. Apesar de ter menos gente do que o esperado devido aos últimos acontecimentos, algumas pessoas se arriscaram e foram à festa. Talvez essas pessoas estivessem alheias às mortes ou simplesmente não acreditavam que algo poderia acontecer. A noite do dia 24 de setembro seguiu sem nenhum incidente. Mas, na madrugada do dia 25 de setembro de 2008, duas adolescentes menores de idade estavam no show. Uma delas, conhecida como Carla, de 17 anos, decide ir embora e tenta ligar para sua mãe, mas estava sem crédito no celular. Carla resolve ir até um orelhão e consegue ligar para a mãe, pedindo para que ela fosse buscá-la. A mãe tenta pedir um táxi, mas não consegue e solicita a um amigo da família que vá buscá-la. A mãe de Carla liga várias vezes para a jovem para avisar que a carona já estava a caminho, mas Carla não atende o telefone. Um pouco antes disso, enquanto a jovem aguardava o retorno da ligação, uma figura meio grotesca, meio sinistra, aparece em sua frente. É um homem, vestindo roupas pretas e uma capa. Ele usa um cordão com um pentagrama. O estranho tem os olhos, as unhas e os lábios pintados de preto. E o pior, ele está com a faca na mão. Sem dizer muitas palavras, o homem se aproxima de Carla e diz: "Vai andando, vadia." Os dois caminharam por alguns minutos entre as ruas pequenas da cidade de Rio Brilhante. Enquanto caminhavam, o estranho homem a todo momento falava que a liberaria dos seus pecados e que a enviaria para o céu. Os dois se aproximam de uma casa ainda em construção e entram. Neste momento, o estranho começa a fazer algumas perguntas. "Você acredita em Deus?" "Sim." "Você é virgem?" "Sim." "Quantos namorados já teve?" "Nenhum." "Qual a sua opção sexual?" "Sou heterossexual." Enquanto era entrevistada pelo estranho homem, o celular de Carla não parava de tocar. Era sua mãe, desesperada em busca de informações sobre a filha. Em dado momento, o estranho disse o seguinte: "Você deve ser amada por sua família." E Carla respondeu: "Sim, sou muito." Depois de mais de 2 horas, o homem fala: "Você é realmente ingênua. Saí para matar uma vadia e encontrei você. Está livre, pode ir." Em 7 de outubro de 2008, enquanto a polícia investigava os crimes anteriores, um terceiro corpo apareceu.
Gleice Kelly da Silva, de 13 anos, foi encontrada morta em uma casa em construção na rua Manuel Bento, no conjunto Pôr do Sol. No local do crime foram encontrados também algumas cruzes e um bilhete com letras soltas. Uma das palavras que as letras formavam era inferno. A descoberta do corpo da jovem Gleice Kelly deixou a cidade em choque e a polícia pressionada. Esse era o terceiro crime com as mesmas características ocorrido em poucos meses na cidade. 8 de outubro de 2008. Acaba de anoitecer em Rio Brilhante. Os moradores da pequena cidade de apenas 27 mil habitantes estão apavorados. As ruas estão todas desertas. Ninguém ousa sair de casa. A população estava com medo e a polícia agora não tinha dúvidas. Havia um serial killer à solta. O assassino rapidamente foi apelidado de o Maníaco da Cruz. Ele seguia um ritual específico e era inteligente. Ele sabia que pessoas crucificadas morriam por asfixia, por isso matava suas vítimas esganadas. Como em toda cidade pequena, os boatos se espalharam e a história era aumentada, principalmente com a descoberta do tal bilhete. Não demorou muito para as pessoas falarem que nesse bilhete continha o nome de 7 pessoas que deveriam ser mortas. É a lista do diabo, diziam eles. Obviamente, este boato nunca foi confirmado pela polícia. Àquela altura, a investigação não tinha nenhuma pista, nenhum suspeito e nenhuma evidência física. A principal linha de investigação era que uma seita satânica estivesse praticando os crimes. Porém, sem experiência nesse tipo de ocorrência e com a pressão da população e da imprensa aumentando, a Polícia Civil de Rio Brilhante pediu ajuda à Polícia Regional e rapidamente o Serviço de Investigação Geral do município vizinho de Dourados entra em cena. Os homicídios foram batizados pela imprensa como os crimes da Cruz e começaram a tomar as manchetes dos jornais em todo o país. Mas o que a polícia não sabia ainda era que a prisão do maníaco seria muito mais fácil do que eles imaginavam e viria de uma pista muito menos inimaginável ainda, uma rede social muito popular na época, o Orkut. Os investigadores visitaram o perfil da última vítima, Gleice Kelly, para tentar entender melhor os últimos passos da garota e notaram um comentário estranho na página de recados. A polícia então começou a investigar um usuário que usava o nome de Dog Hell 666 e perceberam que ele gostava de pintar o rosto de branco, os olhos e as unhas de preto. Em seu álbum foram encontradas diversas fotos tiradas em um cemitério e até simulações de rituais satânicos. Além disso, este usuário fazia parte de várias comunidades voltadas para o satanismo e a todo momento incitava a depreciação divina. Essas pistas foram importantes, mas não eram suficientes. Eles precisavam de algo concreto e não poderiam prender alguém só porque ele era estranho e se vestia de preto. Então, o sigilo telefônico de Gleice Kelly foi quebrado e a polícia descobriu que um número desconhecido de celular ligou para ela mesmo após a sua morte. Eles descobriram que o número era de um menor de 16 anos que morava na cidade, chamado Jonathan Celestrino. E como a polícia já suspeitava, esse menor era o usuário Dog Hell 666, que estava insultando os amigos de Gleice Kelly no Orkut. Às 2 horas da madrugada do dia 9 de outubro de 2008, o menor foi abordado em sua casa e no quarto do jovem encontraram um canivete sujo de sangue, usado para marcar o peito da sua primeira vítima, a blusa e o celular de Gleice Kelly, além das pulseiras de Letícia de Oliveira, recortes de jornais com reportagens sobre o caso e um pôster do Maníaco do Parque, além de diversas revistas pornográficas. Ao ser interrogado, a frieza do adolescente deixou os policiais boquiabertos. Ele não demonstrava remorso e dizia que planejava matar mais. Segundo ele, cometia os crimes porque suas vítimas acreditavam em Deus, mas não viviam conforme seus ensinamentos. Ele disse que Catalino morreu porque era alcoólatra e homossexual, Letícia porque supostamente era homossexual e Gleice por ser usuária de drogas. Jonathan colocava as vítimas em posição de crucificação para que elas, segundo ele, encontrassem com o seu Deus mais rápido. A investigação da polícia concluiu que o adolescente era líder de um grupo que frequentava cemitérios e adorava a imagem de Satã, e outros 5 menores foram indiciados por participação indireta nos homicídios, pois eles sabiam que Jonathan havia matado, mas não contaram nada à polícia por respeito ao seu suposto líder.
Uma namorada virtual do maníaco da Cruz, de nome Daniela, de Umuarama, Paraná, também foi investigada. Através de mensagens no Orkut, o maníaco havia dito que ele tinha matado 3 pessoas. Em sua página na rede social, ele colocou uma foto e Daniela comentou o seguinte: "Amo você para sempre." O maníaco da Cruz saía para caçar durante a noite. Aleatoriamente rendia com a faca a primeira pessoa que aparecesse na sua frente, de preferência mulheres. As obrigava a segui-lo até encontrar um local deserto, normalmente um cemitério, lotes baldios ou construções. Antes de qualquer coisa, ele fazia uma entrevista com a vítima e, de acordo com suas respostas, decidia se ela deveria ou não morrer. Se ele considerasse a pessoa impura, a asfixiava e gritava: "E agora? Você acredita no seu Deus?" Em seguida, colocava o ouvido no peito da vítima para assegurar que seu coração havia parado de bater e então posicionava o corpo em forma de crucifixo. O laudo psicológico feito na época atestou que Jonathan era perfeitamente são e responsável pelos seus atos, não tendo nenhum tipo de distúrbio mental. Um outro teste foi feito a pedido do Ministério Público, o teste de Rorschach, e mais uma vez ele foi considerado apto para ser julgado, mas era alguém de extrema periculosidade, podendo matar novamente se fosse solto. O promotor da infância e juventude denunciou o jovem por homicídio doloso, mas por ser menor de idade, ele foi recolhido para uma unidade educacional de internação e, segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, deveria ficar internado por, no máximo, 3 anos. Durante seu internamento na unidade, ele mostrou um comportamento exemplar e, em dezembro de 2008, foi agredido por um companheiro de cela e levou 7 pontos na cabeça. Mas, segundo o diretor da unidade, Jonathan realizava todas as atividades sem reclamar e era muito prestativo com todos os funcionários. Carla, a única vítima que passou na entrevista do maníaco, disse que não demonstrou medo, não entrou em pânico e o deixou falar, mas tinha certeza que não sairia viva. Ao ser entrevistada, Carla inteligentemente percebeu o que se passava na cabeça alienada de Jonathan e respondeu todas as suas perguntas de forma a não contrariá-lo. De acordo com a lei brasileira, Jonathan Celestrino deveria ter sido liberado no fim de 2011, mas ele teve seu pedido de soltura negado por um desembargador. O Estado recorreu da decisão dizendo que não poderia mantê-lo sob seus cuidados, mas a decisão foi confirmada em março de 2012. Na época, um novo laudo psiquiátrico foi feito e mostrou que Jonathan possuía traços esquizofrênicos, porém não era portador de esquizofrenia. A personalidade do maníaco da Cruz possuía itens como falsidade, ausência de culpa ou empatia com o outro, controle de impulso deficiente, respostas bizarras, manipulação, ausência de culpa ou compaixão. Ele também tinha necessidade de ser respeitado e baixa tolerância com a falha de outras pessoas. Pelo laudo foi atestado a existência de um grau de periculosidade que inviabilizaria o convívio em sociedade e uma reincidência era muito provável. Em 3 de março de 2013, Jonathan Celestrino fugiu durante a madrugada da unidade educacional de internação em Ponta Porã. A fuga só foi descoberta pela manhã, durante a contagem dos internos feita pela equipe de funcionários da unidade. Ele arrebentou a janela do alojamento e fugiu sozinho. A fuga deixou a cidade de Rio Brilhante apavorada. Mas, na manhã do dia 29 de abril de 2013, Jonathan, então com 21 anos, foi preso no Paraguai. Segundo a mídia paraguaia, ele foi preso em um hotel na cidade de Horqueta, distante 160 quilômetros de Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul. Sabendo que o serial killer poderia ter cruzado a fronteira para o Paraguai, a polícia já tinha emitido um alerta para os hotéis de várias cidades. Todo e qualquer homem desconhecido da região que se hospedasse em qualquer local deveria ter o nome anotado e imediatamente relatado à polícia, e assim conseguiram prendê-lo. Nessa mesma noite, no dia 29, o serial killer foi entregue às autoridades brasileiras e fez uma entrevista exclusiva numa rádio paraguaia. Na entrevista, Jonathan disse que era um pistoleiro de aluguel, mas, segundo a polícia, a sua fala é uma fantasia de sua cabeça, já que ele tinha problemas psiquiátricos. Jonathan Celestrino é um serial killer clássico e estava pronto para matar de novo se não tivesse sido preso. As autoridades paraguaias encontraram no quarto do hotel onde estava hospedado várias anotações. São anotações de ódio contra os cristãos. Uma dessas cartas
dizia o seguinte: Nova ordem, século XXI, os cristãos na fogueira. Os cristãos sempre tentam nos cegar com sua bênção inconsciente, nos controlam de todas as formas, mas os tempos de abaixarmos as cabeças para esta escória chamada cristianismo, seja cristãos, católicos ou protestantes, se tornou algo que não conseguimos parar de vociferar. Morte à Igreja. A religião é uma das maiores maldições da história da humanidade, a cristandade. A revolta já está mais que preparada e nós prontos para a guerra. Morte aos cristãos. Em 3 de maio de 2013, Jonathan passou por novos exames psiquiátricos na prisão de segurança máxima de Campo Grande e por isso ele poderia ser solto a qualquer momento. Principalmente porque um novo laudo psiquiátrico conduzido pela equipe médica da Santa Casa concluiu que ele não sofria mais de qualquer doença psiquiátrica e não era mais um risco para a sociedade, mas por considerá-lo perigoso, a Justiça o manteve recluso numa unidade prisional. Em um relatório da Secretaria Estadual de Segurança Pública, em 2014, Jonathan começou a fazer um curso de gestão ambiental na modalidade EAD e planejava cursar pós-graduação. Em fevereiro de 2015, ele passou novamente por uma análise psiquiátrica, onde demonstrou estar lúcido, orientado e sem delírios ou alucinações, apesar de bastante recluso e não demonstrar qualquer emoção. Em 21 de setembro de 2015, Jonathan foi encontrado nu durante um surto e agrediu um agente penitenciário com um cabo de vassoura. Por isso, ele ficou isolado dos demais presos em outra cela. No dia 30 de setembro, Jonathan foi imobilizado e amordaçado por apresentar comportamento confuso e foi encaminhado à unidade de tratamento médico após passar mal por ter feito greve de fome e se recusar a tomar os seus medicamentos. Em agosto de 2016, ele causou mais problemas quando se recusou a voltar para a cela após o banho de sol. Ao ouvir que entraria à força, ele se armou com um garfo e gritou para o guarda: "Quero ver quem vai me obrigar a entrar naquela cela. Vem aqui para ver se não te furo todo." Mas, após ter sido imobilizado por 3 agentes penitenciários, continuou a ameaçar: "Eu mando na cadeia, eu mando no juiz, na promotora, eu dou ibope para a TV, vou foder com tua vida. Se eu te pegar, eu te mato." Preso há 13 anos, sem qualquer perspectiva de liberdade, não temos mais informações sobre o maníaco da Cruz. Ele está preso em segurança máxima no Campo Grande, por ser incapaz de conviver em sociedade, já que apresenta o risco de voltar a cometer seus crimes. Até hoje, Jonathan só recebeu visitas na prisão de sua mãe.